Olá pessoal, eu sou o Rony e hoje nós iniciamos o nosso primeiro episódio do podcast Celina Responde. E nesse episódio a gente vai abordar o tema As propriedades do ar e sua composição. E para falar um pouco sobre esse tema, eu trouxe um convidado muito especial. Vem para cá, Gabriel. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mas antes dele começar a explicar pra gente, abordar um pouco sobre esse tema, a gente bateu uma bola muito boa aqui, eu vou apresentar ele para vocês. Então o Gabriel é professor residente no programa de residência pedagógica da UFTM e ele participa do programa na Escola Celina. Então vamos com a gente nessa? Então vamos lá, pessoal. Como vocês já devem ter visto lá no post do nosso Instagram, e se você não viu, corre lá para ver, ainda dá tempo, antes de você terminar de ouvir esse podcast. A gente já interagiu com vocês lá, falando um pouco sobre a importância da camada atmosférica. Para a gente introduzir esse assunto aqui, vocês começarem a entender, eu trouxe uma pergunta aqui para o Gabriel, para ele poder ajudar a gente a entender. Por que a gente consegue encher uma bexiga? Pergunta interessante, hein? E a gente vai conseguir responder isso nesse episódio. E aí galera, sou o Gabriel, né, como o Rony me apresentou. E hoje a gente vai bater um papo, né, sobre a propriedade do ar e a composição dele. E a gente começou com uma pergunta, né, como que a gente consegue encher uma bexiga? Então, isso aplica já numa das propriedades do ar. Se a gente comparar ao líquido, ele vai ocupar um espaço em um recipiente, por exemplo, uma garrafa. Se enche uma garrafa d'água por uma geladeira, vai ter um espaço todo preenchido pela água. O ar é a mesma coisa. Então, quando a gente enche uma bexiga, a gente sente o volume que o ar preenche toda a bexiga, né? Então, é isso, ele ocupa um espaço. Ah, interessante, hein, Gabriel? Então quer dizer que o ambiente que a gente está inserido, como por exemplo agora o estúdio onde a gente está gravando esse podcast, ele tem gases aqui, ele tem ar, né? Ele está preenchido. É isso mesmo? Isso, exatamente. Então eu vou fazer mais uma perguntinha, hein? Vamos aproveitar o Gabriel hoje, pessoal, e vamos tirar todas as nossas dúvidas. Então, a minha segunda pergunta é: já que estamos em um ambiente com ar, a gente consegue perceber o ar em nossa volta? Mais uma pergunta interessante. Sim, claro, conseguimos perceber sim o ar em nossa volta. Inclusive, o vento nada mais é o ar em movimento na superfície da Terra. E a gente pode observar isso na onde? Em movimentos das folhas, a brisa que a gente sente na pele quando o vento passa, né? A gente sente o ar em nossa volta. Inclusive, a gente tem uma resistência ao ar. Quando a gente anda em bicicleta, o que a gente sente? Nada mais é o vento tudo na nossa cara, né? A gente praticamente tira todo o ar no nosso caminho para andar da bicicleta. A gente pode comparar também o líquido, de novo. Quando a gente está numa piscina, a gente levanta os nossos braços, né? A gente sente aquele movimento, né? Aquele peso em nossa volta. O ar já é mais leve, mas a gente sente também essa mesma resistência. Pessoal, hoje nós vamos sair daqui expert, hein? Em relação ao tema as propriedades do ar e sua composição. Então, só para recapitular, gente, como o Gabriel já respondeu para a gente, ele já falou aí que o ar consegue sim preencher espaços, inclusive trouxe exemplos para a gente. Eu citei aqui do estúdio, ele falou que sim, que o ar preenche espaços como esse que a gente está nesse momento, e até onde você está aí na sua casa, né, num cômodo da sua casa, enfim. E também explicou para a gente que a gente consegue perceber o ar em movimento à nossa volta, né? Trouxe exemplos aí do balanço das folhas, da brisa que a gente percebe em nosso corpo, nosso rosto, falou do movimento da bicicleta, enfim. Ele trouxe bem explicadinho para a gente sair daqui sem nenhuma dúvida. Mas tem mais uma pergunta para você, Gabriel. Já que você falou do ar, falou que ele preenche, o ar, ele tem massa? Teria como você explicar um pouco para a gente sobre isso?
Isso, Rony. Boa pergunta. E a resposta para essa pergunta aplica nas uma das propriedades do ar. E a gente pode analisar isso comparando a bola murcha com a bola cheia. A bola murcha, quando você joga ela no chão, ela não salta, né? Ela até quando você aperta com o dedo, ela oferece pouca resistência ao aperto. E quando você compara a bola cheia, ela tem um peso a mais, né? Tem um pezinho comparado à bola murcha. E sim, então ela tem uma massa e se já que ela tem uma massa, um peso, ela exerce uma pressão. E isso a gente pode analisar, né? Como a gente já estudou nos posts do Instagram sobre a camada atmosférica. Ou seja, a camada atmosférica é composta por gases presa à, presa à Terra, né, devido à força da gravidade, exercendo uma pressão, né, que é denominada pressão atmosférica, que nada mais é, né, o peso todo o peso desse ar existente sobre nós. E essa pressão pode ser medida, né, até pelo barômetro. E a gente pode observar isso comparando cidades. Mas como assim cidades, né? Por exemplo, habitantes em cidades do litoral, como perto de praias, né? Tem sobre sua cabeça mais ar, comparado a cidades montanhosas, né? Cidades mais montanhosas, ela tem um ar mais rarefeito, se você comparar. Ciência no dia a dia, hein, pessoal? Então, vocês estão podendo perceber que o Gabriel está trazendo exemplos práticos do nosso cotidiano para a gente conseguir visualizar melhor aí o conceito e a gente conseguir ter uma compreensão muito melhor, né? E eu não sei você aí do outro lado, mas eu aqui do lado de cá, junto com o Gabriel, nosso entrevistado de hoje, eu senti falta de entender o que é o ar, porque a gente já falou sobre ele, né, Gabriel? Sim, sim. Mas o que você quer falar? O que você quer saber? Então, Gabriel, eu quero saber o que é o ar, na verdade, e qual a composição do ar. Então, sim, para ficar mais lúcido, né, mas de melhor entendimento, a gente colocou o ar como ator principal, né? Mas ar nada mais é que gases, gases como nitrogênio, oxigênio, e que estão em maior quantidade no ambiente, e os de menor quantidade são o gás carbônio, o vapor d'água, os gases nobres. Eles são incolores. Então a gente não consegue ver, a gente não separa em um recipiente pequenas quantidades de oxigênio, pequenas quantidades de nitrogênio. Eles estão misturados. Mas, Gabriel, você trouxe o ar, como você mesmo disse, aí nesse cenário que a gente montou ao longo do nosso podcast, para tentar elucidar melhor para os ouvintes, que você trouxe o ar, né? E só que agora você trouxe a definição do que seria esse ar, que são esses gases, que você trouxe até algumas porcentagens aí pra gente, de menor porcentagem, outros maiores porcentagens. Só que esses gases, a gente pode perceber eles no nosso dia a dia também? Tem como a gente trazer isso mais para nosso cotidiano? Sim, sim, como eu falei, o oxigênio é essencial para a nossa vida, né? Ele basicamente é essencial para a nossa respiração, tanto para animais, né, quanto para plantas. A gente absorve o oxigênio da forma O2, né, da forma atmosférica, e ele vai reagir com o quê? Com a sua alimentação que você obteve, né, com carboidratos, que pode ser um pão, um arroz, lipídios, proteínas como carne, e eles vão degradar esses compostos até obter o quê? Energia. Essa energia é obtida na onde? Nas suas células, dentro dentro da mitocôndria, que vai fornecer essa energia para você brincar, para você correr, entendeu? Então, por isso que esse oxigênio é essencial para a nossa vida.
não é só na respiração que a gente encontra esse oxigênio, não. Ele é um produto da fotossíntese. Mas a gente vai conversar depois que a planta ela absorve o CO2, né, que é um dos componentes, um dos gases de pequenas quantidades, né, mas ela capta esse gás e através da luz do sol ela consegue fazer o quê? Produzir seu próprio alimento, que futuramente será o seu alimento para a sua energia. Porém, ele é importante para o nosso funcionamento da vida, né? Permite nossa respiração, a nossa energia, mas ele também é responsável pela alimentação da combustão do fogo. A gente pode observar isso quando a gente tampa uma vela acesa com um copo. O que acontece? Em menos de um segundo, a vela apaga. Não tem oxigênio para alimentar a sua combustão. Entendeu? Sim, esse exemplo que você trouxe foi bem claro, foi bem fácil para a gente conseguir visualizar isso e entender melhor. Tá? Olha, pessoal, não sei vocês, mas hoje eu estou aprendendo muito com essa entrevista e com esse bate-papo que a gente está tendo com o Gabriel. Gabriel, e você já trouxe um exemplo prático aí do nosso cotidiano, trazendo como o oxigênio, né, como um desses gases que você definiu. E você falou também do nitrogênio. E você disse que o nitrogênio ele está em maior quantidade, junto com o oxigênio. E onde a gente pode observar a sua atuação? Você tem algum outro exemplo prático para trazer para a gente? Isso, é até bom você falar sobre nitrogênio agora, né? Já que a gente discutiu um pouco sobre o oxigênio, como que a gente utiliza ele para nossa respiração. E até meio contraditório, não sei se você observa isso, já que o nitrogênio está em maior quantidade, né, no ar. Mas tem um organismo que consegue utilizar esse gás para a sua obtenção de energia, que são as bactérias. E através dessas bactérias a gente consegue captar ou absorver, né, esse elemento no nosso organismo. Sabe como? Não, conte mais um pouco mais sobre pra gente. Então, essas bactérias, elas conseguem captar esse nitrogênio na forma atmosférica, ou seja, N2. E ao captarem e fazer suas reações químicas, elas produzem amônia, nitrito, nitrato. E quando eles se encontram no solo, né, as plantas, o que as plantas vão fazer? Absorver através das suas raízes, e isso é o interessante. O homem, né, vai consumir essa planta e automaticamente pegar o nitrogênio para o seu organismo. Agora eu entrei num assunto mais interessante, porque além do nitrogênio estar em composição muito grande no ar, o nosso organismo ele está presente em bastante lugares. Por exemplo, o nosso corpo, né, ele apresenta ossos, ele apresenta músculo, e nesse músculo eles são preenchidos com o quê? Proteínas. As proteínas, elas têm várias funções no nosso organismo, várias mesmos, de função de contração muscular, por exemplo. Eu estou falando de proteína porque as proteínas nada mais é composta por nitrogênio. Não só elas também, quando a gente analisa as células que apresentam núcleos, né? Dentro desse núcleo apresenta material genético, o DNA. E o DNA também é formado por nitrogênio. O RNA, que é essencial para a formação de proteínas, também é formado por nitrogênios. Então, a gente precisa muito desse gás e a obtenção dele, né, vem através das plantas ou das carnes. Por que das carnes? Porque é oriundo, né, da proteína animal. Eu acho que eu vou trocar minha profissão de radialista por professor de ciência e biologia, hein? Tô aprendendo muito hoje. E, Gabriel, você falou muito desse gás, o nitrogênio, e trouxe bastante, e trouxe benefícios, né? Até mesmo para nossa espécie, a humana.
Mas assim, o nitrogênio, ele pode trazer algum tipo de prejuízo? Você tem algum exemplo também para mostrar pra gente? Sim, sim, uma ótima colocação, porque com uma grande concentração desses gases, né, no ambiente, o controle do equilíbrio pode ocorrer reações químicas, né, formar, um, é, e se caso for uma precipitação, uma chuva, pode formar chuvas ácidas, com chuvas com um pH muito elevado, podendo destruir corpos de vegetações, como as folhas, destruir até materiais metálicos, monumentos. Esse caso invadir rios, lagos, há um problema, porque atrai grande proliferações de algas. Mas você pode me perguntar, né? Por que isso é um problema, alga na água? Por quê? O que vai ocorrer nesse ambiente? É, vai ter um consumo muito exagerado de oxigênio desse ambiente, vai provocar a morte dos outros seres que presentes nesse ambiente aquático. E, então, sim, pode provocar um prejuízo, né? É, no planeta, principalmente o seu excesso pode provocar o aquecimento gerado do planeta. Então, sim, é um prejuízo. Entendi, Gabriel. Você falou aí muito bem sobre o prejuízo, né? Conforme a pergunta que eu te fiz, mas também você falou sobre o aquecimento. E fiquei curioso sobre isso. Você falou sobre o aquecimento do planeta. E temos algum gás responsável que possa trazer um equilíbrio dessa temperatura que você mencionou agora? Sim, perfeito, perfeito. O gás é o gás carbono. Ele é essencial, né, para o processo do efeito estufa, que é um efeito natural do planeta, né? Porque ele retém calor, deixa o planeta aquecidinho, bonitinho, mas em quantidade tranquila, em quantidade perfeita para o funcionamento do planeta. É, então ele pode proporcionar a regulação da temperatura para não ter aquela variação de temperatura muito grande, tipo de dia muito quente e de noite extremamente frio. E esse gás carbônico, como a gente explicou, né, ele é um produto da nossa respiração. A gente elimina esse gás carbono e quem consome? As plantas. No processo de fotossíntese, como eu expliquei no começo da apresentação, né, que ela utiliza a luz solar para fazer seu próprio alimento. É, Mas, Gabriel, você está falando sobre o aumento da temperatura, certo? uhum, E está falando sobre também a absorção desse elemento pelas plantas, né? Processo sim. de fotossíntese. Então veja que eu estou aprendendo muita coisa hoje. Só que, por exemplo, se eu diminuir aí essas plantas e aumentar esse CO2, isso pode implicar em alguma coisa nesse desequilíbrio aí que você comentou da temperatura? Perfeito, porque se a gente aumenta, né, muito a respiração, né, muita gente no planeta, poucas vegetações e muita combustão, muita queima de combustíveis fósseis, o que acontece? Um desequilíbrio do efeito estufa, né, que é o natural, muito aquecimento, o próprio aquecimento global, e consequentemente o derretimento das geleiras, várias consequências desastrosas para o nosso planeta. Muito interessante, Gabriel, essas informações que você trouxe do efeito estufa, e isso nos traz até um alerta, né? Para a gente poder aprender a cuidar melhor do meio ambiente e dessa relação que a gente tem com ele. Mas eu me lembro também, Gabriel, lá na época que eu estudava no colégio, que é, tinha, tinha uma relação de vapor d'água com com a umidade relativa do ar. Então, existe mesmo essa relação? Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim, perfeito, porque a umidade relativa do ar nada mais é que o vapor d'água, em pequena ou grande quantidade no ar. Se tem muito vapor, o ambiente fica úmido, né? E ao contrário, fica seco. Então, o vapor d'água também está relacionado com a regulação da temperatura, junto com a umidade relativa do ar. E vale ressaltar também, né, que o vapor d'água está presente, né, na composição do ar
e está relacionado na formação de nuvens e precipitações, pois o vapor sobe, né? Condensa-se, formam-se nuvens e chove, ou seja, precipita. E para a gente fechar a composição do ar, vou jogar, né, o último exemplo, que são os gases nobres. Ele tem uma característica que ele não se combina com outros gases. Ele está na sua forma singular e em pequenas quantidades na atmosfera. Então é isso, pessoal. O Gabriel finalizou falando sobre os gases nobres, né? E dentro desse tema aí, das propriedades do ar e sua composição, que ele veio discutindo aí ao longo da entrevista, trouxe bastante exemplos, mostrou alguns gases que a gente utiliza na nossa respiração, enfim, trouxe hoje muita informação e deixou a gente recheado de informação aí que a gente pode utilizar e perceber no nosso dia a dia. Eu gostei muito, não sei vocês, espero que sim. Então chegamos ao final do episódio Celina Responde. E eu queria agradecer a presença do Gabriel, vou pedir para ele se despedir aqui e deixar alguma mensagem para vocês. Eu que agradeço o convite, qualquer coisa pode me chamar que eu estarei à disposição para mais um bate-papo sobre outro assunto. Vocês, alunos do Celina, fiquem ligados que vai ter muito mais sobre outros conteúdos, aulas práticas. Se vocês quiserem chamar para qualquer dúvida, pode entrar em contato. E é isso, gente. Um beijão para todos vocês. Fiquem em casa e se cuidem.